crescimento que a Plastilabo tem hoje, a gente agradece muito a energia que a Ellen desenvolveu também no projeto. Não só ela, como 160, 170 colaboradores, né? Hoje nós temos um diretor também executivo, que é o Juarez, um grupo comercial maravilhoso, umas pessoas que projetam bastante a empresa, a nível de gerência, a gente tem ótimos gerentes. É um conjunto, acho que é um conjunto de ações que fez com que a empresa conseguisse chegar a esse momento muito especial que é hoje em dia. Parabéns para esse pessoal, parabéns para a Plastilab. Olá, pessoal. Começa aqui mais um diagnóstico por dentro do mercado. E eu fico muito feliz porque a cada programa a gente conhece um pouco das empresas do segmento, das mentes brilhantes que comandam essas empresas e principalmente, né, da preocupação que eles têm com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Por isso que eu sempre digo, né, que para mim é um grande prazer, é uma grande alegria, uma honra poder apresentar esse programa em parceria com a CBDL. E hoje não é diferente. Nós temos aqui, né, uma feraça aqui do mercado, né, sem dúvida alguma, empresa muito sólida, empresa, né, que está caminhando para 4 décadas. Então não preciso explicar mais, né? Porque 4 décadas de atividades no Brasil representam pelo menos umas 200, né, numa economia mais sólida. Wagner Jorge Garcia, presidente da Plastilabor. Tudo bem? Olha, que honra tê-lo aqui, Wagner. Oi, Elias, tudo bem? Bom dia, como vai? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com você, batendo esse papo, para explicar um pouquinho dessa minha vida pregressa na frente da Plastilabo, as histórias, né, as histórias boas, as histórias ruins, o que me levou, que me alavancou a construir essa empresa hoje que, sem dúvida nenhuma, tem um protagonismo muito bom no mercado. E isso daí se deve, claro, que ao meu início, né, o meu start, quando eu lá, meus poucos anos, né, 20 e poucos anos, já iniciava em laboratório, comecei, na verdade, 17 anos, e fiz um trabalho muito longo dentro da bancada, como a gente chama assim, né? É aquela experiência profissional que valida muitos profissionais, muitos deles que estão aí hoje, vieram da bancada, vieram de hospitais, de laboratório. O meu caso se assemelha muito com esses casos que eu falei para você. Que Eu tive fantástico, Wagner. Eu vou querer entender melhor essa biografia, mas antes a gente tem uma palavra aqui do Carlos Gouveia, que ficou muito feliz ao saber que você era o nosso convidado de hoje. Daqui a pouco você vai contar essa biografia. Então vamos então à palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, é com muito prazer que hoje nós abrimos o diagnóstico por dentro do mercado com mais uma entrevista feita por Elias Awad, neste caso com Wagner Garcia. Wagner tem uma grande experiência, é um dos pioneiros do mercado, tendo passado por várias empresas, mas com um grande destaque para a Plastilabor, que é uma empresa hoje líder no seu segmento, com uma fábrica fenomenal no Rio de Janeiro e que tem mostrado aí grandes produtos inovadores e com um futuro brilhante. O diagnóstico por dentro do mercado, ele visa exatamente trazer essas experiências que podem ser compartilhadas não só com os nossos colegas, mas mostrar um pouco de como o mercado de diagnóstico é feito, com muita fibra, muita garra e muita tecnologia atrás de conhecimento especializado. Espero que vocês gostem e até o próximo. Obrigado. Ô Wagner, antes da tua biografia, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de ser um dos associados da CBDL e também, né, de atuar junto ao Carlos Eduardo Gouveia, que é o presidente executivo. Eu fico muito feliz, né, porque a minha relação com o Carlos Gouveia, ela é anterior à CBDL. Nós tivemos uma oportunidade de estar trabalhando juntos numa empresa onde Carlos Gouveia era um responsável por marketing, né, que era a Organon Técnica, e eu, na época, tinha tinha uma pequena relação de trabalho com a Organon, porque o mercado era muito dividido, era muito difícil você conseguir uma exclusividade ou um trabalho direcionado, mas eu mesmo assim consegui uma oportunidade e com isso tive como conhecer o Carlos, né, na frente lá da Organon Técnica, e nos deu assim
um embasamento para que a gente pudesse estar trocando muitas informações. E daí eu dei uma pausa, porque Carlos seguiu o seu caminho, em um determinado momento ele saiu da Organon e foi buscar, né, desafios, e encontrou outros desafios, né? Ele chegou a presidente da Mococa, que foi uma empresa de laticínios, etc. e tal, e numa oportunidade em visita a São Paulo, eu fui visitá-lo como presidente. E fiquei muito feliz e tudo, nós tocamos amenidades, etc. e tal, mas o Carlos me confessou que ele estava de saída, talvez por alguma opção estratégica da empresa, e ele estaria no mercado. Eu falei com ele há pouco tempo até sobre esse evento, e o Dória fez um comentário, que ele aproximou ele da CBDL, mas eu já retifiquei isso com ele. Falei, olha, nesse momento eu sabia que eu já era associado à CBDL, que eles estavam buscando um diretor, uma pessoa que pudesse estar à frente, um executivo, e eu perguntei para ele se eu poderia indicar o nome dele. Ele Bacana. falou, e de forma positiva nós ganhamos, né? Porque ele foi aceito, ele está à frente da CBDL até hoje, deu muito protagonismo da CBDL, está dando até hoje. Ele é uma pessoa muito rica de informações, muito envolvente, é um trabalhador incansável. Então, essa é meu início assim com o CBDL. Eu tive o prazer de apresentar o Carlos para a CBDL. E sorte nossa, de todos os colaboradores da CBDL e participantes, que ele está à frente até hoje, né? Não tenha dúvida, Wagner. Eu costumo dizer que, além, né, sem dúvida alguma, um autoconhecimento de gestão, uma das grandes capacitações dos empreendedores né, a arte de saber conhecer pessoas, né? Então, aqui está mais um E, exemplo, né, dessa sensibilidade do empreendedor, como você teve naquele momento, né? E esse envolvimento da Plastilabor na CBDL, queria que você trouxesse um pouco também, porque você tem participado constantemente, né, das feiras, congressos, eventos. eu tenho, na verdade, a Plastilabor como uma empresa que aposta muito no marketing e no desenvolvimento na área de diagnóstico. Nós somos incansáveis, né, em produzir, né, material, reportagens, uma educação continuada, que eu costumo dizer que é muito carente nesse mercado. O meu time lá, ele está sempre pronto. Hoje mesmo a gente está colocando uma matéria, entendeu, especial aí sobre antibiótico, resistência de antibiogramas, e nós temos quase que semanalmente, se eu não digo que toda semana, mas pelo menos às vezes 2 vezes na semana, a gente tem um assunto novo. Nós hoje estamos filmando sobre educação em laboratório, sobre limpeza de mãos, procedimentos éticos, né, que são importantes para que você evite a contaminação, como você armazenar o produto. E eu acho que com isso a gente vai contribuindo para o mercado, para que, de uma forma geral, as pessoas que estão ao lado, mas que não estão intimamente ligadas a laboratório, são o time de ajuda, o time que acaba participando, né, como colaboradores junto ao laboratório, como o pessoal de almoxarifado, o pessoal que faz a transferência de material, etc., tal, possa entender um pouco dos cuidados necessários para que você possa, né, estar levando um produto íntegro, né, de qualidade e sem nenhum tipo de resquício de contaminação. Então, esse eu vejo que é um papel importante que a Plastilabor desenvolve, que é um trabalho que, na verdade, ele só aparece com o tempo, porque à medida que a gente vai introduzindo essas matérias, os usuários vão gostando, vão se aproveitando dessas informações e criam um link importante com a empresa. Isso é o mais importante, né? Sabendo que nós estamos sempre tentando fazer o melhor. Eu tenho um lema lá na Plastilabor que eu falo para eles o seguinte: nós talvez não sejamos a empresa que produz um insumo mais barato, mas em compensação nós temos
uma necessidade muito grande de estar entregando um produto da melhor qualidade possível. Não falta esforços para que a gente possa estar fazendo o melhor possível, para que a gente tenha garantias que as pessoas do outro lado, no hospital, no laboratório, possam executar suas tarefas, façam seus diagnósticos com bastante confiança e qualidade. Esse é o lema da Plastilabo. Você sabe que você me fez lembrar uma vez eu fui tomar um café com um amigo, né? Numa loja Copenhague, que eu, inclusive, biografei também o Celso Moraes, né? O presidente, depois eles venderam agora para a Nestlé tudo. Mas nós estávamos tomando um café e pedimos aquele café maravilhoso e tal. E ele falou, puxa, mas como é caro esse café, né? Eu falei, você gostou? Ele falou, amei. Eu falei, nós estamos dentro de um shopping, com ar-condicionado, com segurança. E você amou o café e você acha caro, né? Então, o conceito de caro e barato tem muito a ver, né, Wagner? Com o retorno, né? Com a tua satisfação, né? E principalmente com a segurança do produto, né, Wagner? Constantemente, nós realizamos reuniões internas e eu trago o pessoal da produção num nível de consciência da seguinte forma: eles são os grandes responsáveis, né, pela produção, são pessoas maravilhosas, são treinadas pela gente, mas eu costumo falar para eles o seguinte: vocês ficam muito longe do ponto final da cadeia, né? Que é o usuário, aonde ele está lá no laboratório, quase que não tem oportunidade de conhecer. E às vezes até eu acabo produzindo, entendeu, esse encontro. Mas estejam certos do seguinte, que ao você realizar a tua tarefa, o teu trabalho aqui, com bastante qualidade, com bastante confiança, segurança, você está participando de uma cadeia que pode ser que um parente nosso, uma pessoa amiga, esteja, nesse momento, utilizando ou precisando desse diagnóstico e dessa informação, e talvez pode ser que você esteja silenciosamente contribuindo para isso, porque você está entregando, né, a tua melhor performance, o teu melhor desenvolvimento dentro do laboratório, para que o produto seja íntegro e de qualidade. E eles acreditam e aceitam isso, e eu acho que isso daí faz a diferença também. É por isso, Wagner, que eu fiz aquela abertura dizendo que a cada programa eu fico muito feliz, né? De poder mostrar para quem nos acompanha, né? Porque muitas pessoas são leigas, nem todos são do segmento que acompanha o programa, né? Essa preocupação, né? Essa responsabilidade que há por trás da indústria, né? Das empresas do diagnóstico, da área da saúde, conosco, né? Que somos realmente os pacientes, aqueles que utilizam. Então, parabéns mais uma vez por essa tua colocação, Wagner. Ok, eu até comento bastante com os meus colegas, né, de empresas, e quando a gente está em congresso, principalmente, no cafezinho, no papo, que a gente deveria ter mais, com mais frequência, mas pelo menos uma ou duas vezes por ano a gente se encontra, que nós temos uma responsabilidade muito grande. A Plastilab, por exemplo, eu tive que provar 7 vezes, entendeu, que nós tínhamos um produto de qualidade, nós tínhamos um produto que poderia ser confiável e etc. e tal. Por quê? O país é um país que tem dimensões imensas, todo mundo sabe. O nosso material é extremamente frágil, é um material que requer muito cuidados, não só na produção, que é um produto que trabalhamos dentro de área estéril, como também na condução desse produto até o usuário final. E nós não abrimos mão de toda a segurança que esse produto precisa, né? E colocamos dentro dessa cadeia, né, de logística, todo tipo de oferta, às vezes pagando bem mais caro, né, o nosso transporte, mas que o produto chegue lá na ponta final de uma maneira íntegra. Por que isso? A cultura que eu tive que desvendar ao longo do tempo foi que o produto era feito in-house, era feito dentro dos laboratórios. Então, você quebrar esse paradigma, ofertar um produto que normalmente seria feito pelos próprios técnicos e dizer, olha, eu tenho aqui um produto igual ou melhor ao seu. Foi uma quebra de paradigma muito grande, né? Uma responsabilidade também, e esse reconhecimento
foi ao longo de muitos anos, muito trabalho. É, Nós somos uma empresa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem uma característica, né, industrial nessa área. Então, chegar no mercado tão grande como São Paulo, com tantos profissionais brilhantes, pessoas maravilhosas, e falar: olha, eu tenho um produto. A primeira coisa que eu perguntava é o seguinte: mas da onde é a empresa? Eu falava: no Rio de Janeiro. Mas do Rio de Janeiro? Criava assim uma espécie de é, surpresa, né, do usuário. Aí eu falei: olha, nós somos do Rio de Janeiro e tudo, então nós tínhamos uma responsabilidade muito maior, que era entregar o produto para quem hoje a gente tem como referência, que são os profissionais, não só de todo o Brasil, mas São Paulo é ícone nisso, né? Porque a gente tem uma das melhores estruturas, porque tanto é verdade isso que hoje praticamente metade da nossa produção é para São Paulo. Então, a gente tem como São Paulo. Eu hoje falo que Plástilabo ela poderia já ser paulista há muito tempo. Várias solicitações. Vocês tinham que montar uma empresa aqui dentro de São Paulo, aqui perto e tudo. Vocês vão continuar recebendo ainda as nossas placas com ar do Rio, né? Com ar de segurança do Rio de Janeiro. E essa fase já foi para lá de realizada, e nós acho que cumprimos o papel. E hoje, há muitos anos já atrás, a gente não tem mais esse questionamento, ainda bem. Perfeito. Olha, você foi brilhante quando escolheu a palavra surpresa, né? Você parou, pensou e brilhantemente escolheu a palavra surpresa, né? E 37 para 38 anos depois, você não tem que provar mais nada para ninguém, né? Já tá fincada aqui a Não foi dado. da Placilaba. Eu cortei a tua biografia, mas agora nós queremos saber, porque senão a gente não vai. A conversa está tão boa, você está dando tantos insights bons aqui para a gente poder bater papo, mas eu queria então que você contasse um pouquinho da tua trajetória. Bem, olha, eu comecei, como eu falei, iniciando no laboratório aos 17 anos, como estagiário, trabalhando num hospital chamado Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, que é o IED, no Rio de Janeiro, ligado era ao Hospital Moncorvo Filho, né? É um ao lado do outro. E ali eu fui escolarizado, pode dizer assim, por profissionais que na época frequentavam, alguns deles já se foram, mas eram os responsáveis pelo diagnóstico e pelo protagonismo diagnóstico no Rio de Janeiro, que está no Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar com mentes brilhantes, pessoas com muito conhecimento e inovadores, né? Eu posso falar aqui de Adriano Reis, do Dr. Luiz César Póvoa, Aquiles, doutor Aquiles, e são pessoas que eu considero que foram meus formadores, né, de perfil e de conhecimento dentro da área de laboratório. E tive também um amigo que já é falecido, né, o Joás de Mello, que foi um grande incentivador, meu primo que me levou para isso, que era o Ari Paulo, né, e eu cheguei a pensar em fazer biologia justamente pelo encantamento e envolvimento dessas pessoas. Daí, busquei a universidade, fui fazer biologia e me formei e não saí mais da área de laboratório. Fui dar aula, fui trabalhar também como pesquisador numa universidade lá no Rio de Janeiro, tudo concomitante, né? Eu conseguia horários, o horário de técnico, na época era um horário de 4 horas, então a gente tinha alguma facilidade de armazenar oportunidades de trabalhar em vários locais, né, diferentes. Então, concomitante, fiz esse trabalho de universidade também, e até que fui trabalhar no traumatortopedia, então era o IED, traumatortopedia, um pouco na universidade, e dava aula também. Fui professor de biologia, professor durante 15 anos no Colégio Batista Shepa, é um colégio batista no Rio de Janeiro, mas chegou um momento que eu tive que escolher o meu caminho, porque eu já estava com um relacionamento, estava casado, eu tinha uma filha, e eu precisava pensar um pouco na estrutura familiar.
Aí foi quando surgiu a possibilidade de me juntar a um grupo de uma empresa chamada DMED, que era DMED na época, né? E me convidaram para trabalhar por conta do meu conhecimento no laboratório. E com isso, eu me encantei quando eu comecei a descobrir que a minha técnica, né, aliada ao meu conhecimento e com talvez um pouco de engajamento também de vendas, né, porque eu me considero um vendedor até hoje, porque é uma função extremamente nobre, né? Eu sempre digo o seguinte: o vendedor não sai dentro de mim, nem o professor, porque são especialidades extremamente interessantes, inteligentes e de muita, muita, muita função dentro desse nosso mercado. Eu respeito bastante, né, aquele profissional que, não, sala de aula eu nem preciso falar, né, mas aquele que vai levar o conhecimento, vai levar o produto dentro do laboratório e formar opinião e trazendo, né, situações novas, características novas, e dando aconselhamento e trazendo experiência de outros locais para que o profissional possa estar embasado e desenvolver um trabalho consciente dentro do laboratório. Dando seguimento à minha vida, eu ingressei na DMED e tive a oportunidade de participar, num determinado momento, da sociedade. Era uma empresa que vendia material hospitalar e eu fiz a, justamente o link do laboratório, já que ele não era trabalhado. E por uma série de circunstâncias, alguns eram 4 sócios, eles foram saindo, etc., até que fiquei eu e um único sócio. Aí que vem a grande ousadia, né? Em um determinado momento a gente enfrenta aquelas sucessivas, né? Épocas de problemas econômicos e de inflação galopante, etc. e tal. E eu passei por algumas e o Plano Funaro foi um divisor de águas. Sem dúvida. Nós tivemos que tomar algumas atitudes, né? Porque nós não tínhamos experiência, né, nesse desdobramento. A empresa realmente perdeu muito protagonismo, ela ficou muito frágil por conta do processo econômico, a ponto do meu sócio, que era o sócio principal, o Marcos, falar: olha, eu vou buscar outra atividade, se você quiser, você fica com a empresa. Naquele momento a gente amargava alguns problemas, né, de conciliação, né, de pagamentos, etc. e tal. E ele falou: "Ah, se você quiser, eu vou te deixar a empresa sem custo nenhum e você segue." Aí eu parei para pensar, procurei um contador e foi aí que eu tomei a decisão, né, de me tornar empresário, porque antes eu era só um vendedor técnico. Como é que eu faço? Foi a primeira pergunta que eu fiz para o contador. Aí ele começou a me dar algumas mais noções, né, de como eu deveria me portar, fazer, como é que funcionava a empresa exatamente. E eu comecei daí com um único funcionário, eu e um funcionário. Depois conseguimos alguém para entregar a mercadoria. E para encanto nosso todo desse papo aí, essa funcionária que começou comigo lá atrás, há 40 anos atrás, ainda está comigo até hoje, trabalhando na Plastilamo. Puxa, que fantástico. A dona Deise, que chegou bem jovem, mocinha, e hoje é uma senhora, né, uma pessoa de bastante contribuição que a gente tem e continua no mercado. Daí eu comecei a crescer, né, porque eu associei meu conhecimento técnico à parte administrativa, né, e gerencial, e comecei a fazer um processo, já que eu ainda mantinha algumas atividades paralelas, que eu considero ter sido o divisor de águas e o que me colocou dentro de um protagonismo muito interessante. Eu comecei a não retirar dinheiro da empresa e reinvestir tudo que eu ganhava. Fantástico. E posso dizer, com 2 anos, 3 anos, a empresa tomou uma dimensão que me surpreendeu e que me levou a abrir mão de tudo que eu tinha. Eu tinha empregos públicos também, eu já estava numa corda bamba, porque eu pagava para pessoas trabalhar, eu trabalhava em esse regime de plantão e tudo aquilo estava me tirando muita energia, e eu resolvi tomar uma decisão. Falei: olha, a partir de agora eu vou
vou começar a correr o meu próprio risco. E foi isso que eu fiz. Eu acho que a escolha foi muito boa, porque a Demed, ela cresceu muito. Eu fui isso, a Demed existe até hoje, é uma empresa que continua ativa e viva, e eu consegui algumas representações como Bayer, né? Fui ícone, ícone talvez não, eu fui um dos distribuidores da Bayer, que eu costumo dizer, que teve um protagonismo que cresceu bastante a nível de distribuição. Peguei uma série de desafios, né? Aliado a um profissional chamado Sérgio Oliveira, que você já deve ter ouvido falar. Sim. Ele era o nosso diretor na época. Sérgio me deu várias oportunidades, né? E acreditava muito no meu trabalho, até que eu consegui também trabalhar com importação, trouxe a Estago para trabalhar comigo. Eu estou com a Estago desde 95, né? Eu fui o primeiro importador de Estago. Depois dividi, olha que honra, dividi a distribuição com a Bayer. Olha Era a só. minha empresa com a Bayer nessa linha de coagulação. E com isso nós conseguimos, né, crescer bastante. E no paralelo, em determinado momento da administração lá da Demed, eu tinha um certo recurso e nós vínhamos de uma era de aplicação financeira muito interessante. Eu lembro que um amigo perguntou: o que você está fazendo com o seu dinheiro? Eu falei: eu aplico, mas eu estou pensando em abrir uma indústria. Aí ele olhou: indústria? Você tem certeza? No Brasil, abrir uma indústria, de que você abrir? O meu conhecimento no laboratório me fez crer que o material descartável era muito difícil de conseguir. Então, eu optei por começar por uma área que era bastante carente, né? As pessoas reutilizavam o material descartável. Então, eu vi aí uma oportunidade de estar trabalhando e comecei a fazer um projeto, montei um projeto de produção de ponteiras descartáveis. Fui Fantástico. produtor de ponteiras, foi um projeto super feliz, mas aconteceu uma inversão de funções aí, porque eu esqueci de um detalhe: o mercado não estava preparado culturalmente para comprar material descartável em grandes volumes, porque ainda existia aquela prática de reutilização, de aproveitamento, etc. e tal. Você Então, um anteviu determinado uma tendência, né? Você anteviu uma tendência ali, né? era uma tendência que vinha acontecendo a nível no Brasil, mas havia muita resistência ainda. Eu acredito até por conta da carência da chegada do produto. Aí comecei a produzir, né, cheguei a produzir 4 tipos de ponteiras. As ponteiras funcionaram muito bem dentro do mercado, o resultado foi positivo, mas economicamente não era viável, porque era um produto extremamente barato e eu não conseguia vender na velocidade que eu precisava do que era produzido, porque eu confeccionei os moldes e tinha um contrato com uma empresa que fazia a execução das ponteiras, né, com as injetoras, né, injetando, e entregava para mim fazer o controle de qualidade, empacotamento, e algumas até eu já estava numa fase que eu fazia até esterilização. Eu estava fiquei acima do mercado. Então eu tinha um produto muito bom, um produto de qualidade, mas eu não conseguia vender na velocidade que eu precisava. Eu acredito que também tenha sido porque era um período que a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje da comunicação, Ah, né? De fazer acontecer com facilidade como a gente tem hoje, com as ferramentas da informática, etc. Tal, que se fosse hoje, a história seria muito diferente. Mas isso não me tirou assim o incentivo de desistir ou criar nenhum embaraço. Eu tinha uma outra empresa que era a Demed, que me sustentava financeiramente, porque essa empresa, a Plastlabo, ela não conseguia ainda encontrar um equilíbrio nas contas. O que fiz? Comecei a buscar um outro caminho de algum outro produto, né? Aí tive uma oportunidade, através do meu relacionamento no Rio, através do doutor Zé Mauro Peralta, doutora Lúcia Teixeira, são professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, amigos, né, até hoje, e convidaram para ir num congresso de microbiologia em Atlanta.
Eu falei, é uma grande oportunidade, eu não tinha conhecimento ainda a nível internacional e me arrisquei no propósito e fui até lá. Fui junto com eles, participei e um dos dias do congresso, chegando no congresso, eles falaram o seguinte, ó, nós estamos indo fazer uma visita no CDC. Eles já eram pesquisadores que tinham uma capilaridade com eles lá nos Estados Unidos, e já tinham feito trabalhos, são professores renomados. E eu fui com eles conhecer. E no CDC foi quando eu descobri o meio pronto. Sim. Eu passando num corredor, eu vi umas caixas BD, curioso, né? Fui lá me aproximar para ver o que que tinha. Aí vi que tinha placas, meio cultura, placas prontas. Falei, mas a BD fazendo meio aqui e tudo. Aí caiu a ficha. Eu falei, aqui eles compram material feito pela indústria e que não existia no Brasil. Voltei para o Brasil com essa mensagem. Que fantástico. Vou tentar produzir meio de cultura, porque é um produto que não tem no mercado ainda. Aí foi quando eu tive uma reunião com o Dr. Marcelo von Halber, que era diretor na época do Laboratório Sérgio Franco. Esse também é um grande líder, uma pessoa fantástica, que me deu a oportunidade de eu começar a fornecer para o Sérgio Franco na época. Numa reunião, essa foi formidável, essa história. Eu conversando com ele, que eu tinha vindo no congresso, etc e tal. Aí falei, olha, eu estou com um firme propósito de produzir meio de cultura, pronto para uso. Aí ele olhou para mim e falou assim, se você fizer, eu compro. Uau! Oh. Aí eu olhei para ele e falei assim, doutor Marcelo, muito fácil essa história, tem alguma pegadinha aí. Ele é uma pessoa incrível, ele deu uma gargalhada muito parecida com a sua, falou assim, Wagner, eu produzo aqui numa outra sede coligada ao laboratório e eu tenho 30%, 40% de tudo que eu produzo contaminado, porque eu não tenho área especial de produção. Se você me garantir 100% na entrega, eu compro de você. Rapaz, isso aí foi o que despertou o desafio, né, de começar a produzir. Me organizei, aí tive ajuda de novo lá do pessoal da universidade, nos meus amigos, da doutora Lúcia, do doutor Peralta, e conseguiram uma pessoa, eu montei uma equipe, e onde funcionava a parte de plástico, eu organizei um laboratório e comecei a produzir meio de cultura. De uma maneira, assim, muito, muito informal, né, mas com alguns cuidados, e comecei a verificar o seguinte, que eu tinha que melhorar muito a parte de produção, porque senão a conta não fechava. Então, esse foi o grande desafio, melhorar o nível, a janela de contaminação, diminuir essa janela, conseguir ambiente e produtos e equipamentos que me dessem condições de estar produzindo de uma melhor forma possível e que eu pudesse entregar o produto também de uma forma íntegra. Esse foi o grande desafio que eu tive que cumprir e com isso eu fui buscando no mercado, aí fui visitando outros países, pegando informação de produção, aí já comecei a colocar filtros, entendeu, no sistema, mudança de roupa, mudança de bancada, troca de equipamento, até que cheguei a comprar a primeira máquina da América do Sul de automática de produção, numa empresa americana, que eu fui no congresso, depois eu estava seguidamente participando de congresso, e fui lá e comprei essa máquina e considero ter sido assim o pontapé inicial para uma produção industrial de fato. Antes nós tínhamos ensaios de produção, mas era uma coisa semi-automática, e essa máquina proporcionou um momento bem diferenciado. Tanto que depois eu acabei comprando máquinas maiores, são algumas que eu ainda tenho até hoje, mas já comprei máquinas também mais modernas, que hoje fazem 6 placas simultâneas. Então hoje nós temos 2 máquinas com 3 placas, né? E uma com 6 placas. Nós produzimos 12 placas simultâneas hoje e numa velocidade estupenda. Você teve a oportunidade de conhecer a Plastilabo, é uma fábrica extremamente renovada,
dinâmica, com todos os apetrechos e com todos os equipamentos e princípios da melhor produção. Hoje eu posso dizer para você com segurança, eu produzo da mesma forma que se produz em qualquer parte do mundo. A gente conseguiu atingir um nível de qualidade e eu tenho muito orgulho, né? Não só de ter conseguido isso, a equipe, né? A minha esposa hoje, ela veio trabalhar comigo há uns 20 anos atrás, né? Ela trabalhava em laboratório, uma pessoa que eu já tinha um conhecimento, e através de algumas oportunidades, ela viajou também comigo, aí começou uma aproximação maior e acabei casando com ela. Fantástico. É uma empresa familiar e a empresa atuando, e a família Aí a atuando. família atuando, ela hoje é uma protagonista fantástica, né? Diretora industrial, vice-presidente da empresa. Senhora Ellen, né? Perfeito. Sou a Ellen Siqueira Garcia, é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho muito respeito, né? Pela capacidade de empreender, de trabalhar. Ela disse, eu aprendi muita coisa com você. Aprendeu talvez um pouco, mas muito já vem dentro da pessoa, né? Que é a capacidade de reação, o empreendedorismo que ela tem. É uma pessoa que tem uma formação muito boa, incansável. Essa aí eu reputo ser uma pessoa que é responsável por muito de crescimento que a Plastilabo tem hoje. A gente agradece muito a energia que a Ellen desenvolveu também no projeto, né? Não só ela, como 160, 170 colaboradores, né? Hoje nós temos um diretor também executivo, que é o Juarez, um grupo comercial maravilhoso, umas pessoas que projetam bastante a empresa. A nível de gerência, a gente tem ótimos gerentes. Então, é um conjunto. Acho que é um conjunto de ações que fez com que a empresa conseguisse chegar a esse momento muito especial que é hoje em dia. Parabéns para esse pessoal. Parabéns para a Plastilabo. Com certeza. E você nos presenteou com isso. Por isso que eu amo biografia, Wagner, porque eu falei, olha que bela empresa tem o Wagner. Não, ele não tem essa empresa, ele construiu essa empresa, né? Com suor, com luta, com erros, né? Certamente muito mais acertos do que erros, muitos erros, certamente, e acertos. Muito bom. Olha, use e abuse do nosso diagnóstico por dentro do mercado aqui, viu, Wagner? Obrigado por tudo aí, parabéns pela sua história. Pela boa condução, Obrigado. Pela iniciativa, e vamos com tudo. A vida é assim. Vamos melhorar o que já está bom. É isso, olha, parabéns, adorei, muito bem. Hoje tivemos aqui um grande abraço, tivemos aqui com grande honra e orgulho Wagner Garcia, ele que é presidente da Plastilabor. Vá conhecer esse site, vale a pena, viu? É www.plastilabor.com.br. O Plastilabor é como se estivesse escrevendo tudo junto, Plastilabor. Então, www.plastilabor.com.br. Obrigado pela sua parceria, por estar conosco. Inscreva-se no canal, compartilhe os programas, mande seus comentários, sugestões e até o próximo diagnóstico por dentro do mercado. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado, hein?